Shalom, família chamada com Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o ADM Gui Oliveira e hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo, a nossa série de vídeos falando sobre a sabedoria sobrenatural. E hoje, no nosso segundo episódio, vamos estar falando sobre o poder que constrange. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite, se inscreva e já deixe seu like. Aqui no nosso perfil nós temos uma playlist Sabedoria Sobrenatural, onde lá tem o nosso primeiro episódio, onde nós falamos sobre a nossa teologia, não explicar a Deus, e também os vídeos da nossa ADM Tabita Gomes, que está ministrando louvores, baseado nessas palavras que nós vamos estar estudando ao longo dessa série, tá bom? Então, se inscreva no canal e vem com a gente, que hoje nós vamos estar falando sobre o poder que constrange dentro da sabedoria sobrenatural. Amém? Vem com a gente. O primeiro texto que nós vamos estar estudando se encontra em Lucas, capítulo 19, a passagem de Jesus e o publicano Zaqueu. No versículo 5, Jesus diz assim: ao chegar naquele lugar e olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar em tua casa. Quando nós olhamos para o contexto em que Jesus estava aqui inserido, esse diálogo com Zaqueu era um diálogo muito complexo. Primeiro, Zaqueu ele era um publicano, ou seja, todo o povo judeu não gostava de Zaqueu, porque ele era considerado um traidor, um judeu que estava trabalhando para o povo romano. Ou seja, ele estava cobrando dos seus patriotas e ainda roubando para si. Então, além de Zaqueu ser um traidor, Zaqueu também era um ladrão. E nesse diálogo, Zaqueu, por ser baixo, por ser pequeno, ele sobe na árvore para poder tentar ver Jesus, simplesmente para conhecer quem é aquele que ele ouvia falar. E aí Jesus ele chega diante de Zaqueu e fala: Zaqueu, desce. Então, o primeiro diálogo de Jesus com Zaqueu é falando com ele para descer, ou seja, desafiando Zaqueu aquilo que para ele era o lógico, sabe? Já estava desafiando Zaqueu diante daquilo que ele achava ser o mais coerente. Então Zaqueu fez todo o planejamento: vou subir na árvore para ver Jesus. Primeira coisa que Jesus faz, quebra o plano de Zaqueu e fala: Zaqueu, desce. E agora Jesus ele quebra a lógica de uma forma maior ainda, porque não tinha cabimento Jesus, sendo um rabino, um profeta, o Cristo, o Messias, pousar na casa de um pecador, de um traidor, de um ladrão. Mas Jesus, pelo contrário, ele vai até a casa de Zaqueu e todo mundo que estava ali começa a julgar como pode esse que se diz ser o Messias indo até a casa de um publicano, de um ladrão. E aí nós começamos a ver o agir de Jesus de maneira sobrenatural. A palavra diz que Jesus chega até a casa de Zaqueu e, sem falar qualquer palavra dirigindo a Zaqueu, Zaqueu ele chega diante de Jesus e fala: Rabino, eu vou pegar metade do que eu tenho, metade dos meus bens e vou dar aos pobres. E além disso, se eu roubei alguma pessoa, eu vou pegar e vou quadruplicar esse valor e devolver. Percebe? Jesus não precisou dizer uma palavra. Simplesmente Jesus, ele agiu de forma incomum. Jesus simplesmente agiu de forma onde as pessoas não poderiam explicar aquilo que ele estava fazendo. Jesus, ele amou Zaqueu. E a partir daquele momento, a sabedoria sobrenatural de Jesus constrangeu. O poder de Jesus constrangeu Zaqueu de tal maneira que ele se arrependeu dos seus pecados, que ele se arrependeu de ter o dinheiro que ele tinha e usar para si. E agora ele se coloca em uma posição de ajudar o necessitado, mas também de restituir aquilo que ele havia roubado. Ele se arrepende verdadeiramente, simplesmente por causa da sabedoria de Jesus. E é essa sabedoria que nós precisamos alcançar. É essa sabedoria que nós precisamos pedir. No livro de Tiago, que é um dos livros conhecidos pela sabedoria no Novo Testamento, Tiago ele diz que nós pedimos mal.
Nós pedimos e não recebemos. Por que não recebemos? Porque nós pedimos mal. Então, se nós queremos desenvolver algo além do que nós estamos vivendo de maneira natural com o Senhor, nós precisamos começar a pedir bem. Ou seja, nós olhamos para esse relato, a forma como Jesus age com Zaqueu, sem falar uma palavra, e Zaqueu ele se arrepende. É isso que nós precisamos pedir, sabe? É isso que nós precisamos desejar. É isso que nós precisamos anseiar. O fato de receber uma pessoa na nossa casa, o fato de nós irmos até a casa de uma pessoa, isso já é o suficiente para que aquela pessoa se sinta constrangida e se entregue ao nosso Senhor Jesus. Mas não é só esse texto que nós vamos refletir. Temos mais uma passagem para nós podermos meditar sobre esse poder que constrange. Na nossa segunda passagem, em Lucas, capítulo 8, versículo 45 e 46, diz assim: E disse Jesus: Quem me tocou? Quando todos negavam, Pedro e os que estavam com ele disseram: Mestre, a multidão te aperta e te pressiona, e dizes: Quem me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque eu percebi que saiu virtude de mim. Nesta passagem, Jesus ele estava diante da multidão, como sempre, né? A multidão cercava para ver curas, milagres, prodígios e maravilhas. E aí uma certa mulher, entendendo do poder que havia em Jesus, ela imagina, se eu tocar simplesmente na barra das suas vestes, eu ficarei curada, eu ficarei sã. E é isso que ela faz, ela se joga no meio da multidão, mesmo impossibilitada de estar no meio da multidão por ser considerada impura. Ou seja, ela tem um ato de fé e coragem. E quando ela faz isso, Jesus ele sente que dele saiu virtude, que significa dunamis, que traduzindo para nós é poder. Jesus sentiu dele saindo o poder de cura, o poder de fazer algo novo, o poder de transformação. E naquele momento, Pedro, o discípulo e alguns outros falaram assim: Senhor, mas o Senhor está cercado por uma grande multidão que te aperta, que te pressiona, e o Senhor ainda pergunta quem te tocou. E muitas das vezes nós somos igual Pedro. Muitas das vezes nós somos igual os discípulos que questionam: mas Senhor, o Senhor é um homem tão inteligente, como é que o Senhor faz isso? Nós questionamos o agir de Deus, nós questionamos o porquê que Deus está fazendo aquilo. Por que Deus faz algumas perguntas para a gente? Nós queremos questionar a Deus a todo momento. Isso porque nos falta a sabedoria sobrenatural. Agora, eu fico imaginando a reação dos discípulos quando Jesus ele responde: Alguém me tocou porque de mim saiu o poder. Imagina a cara dos discípulos ao falar assim: Senhor, mas o Senhor está cercado de uma multidão que te toca. Imagine. Jesus estava dizendo: olha, tem um tipo de toque diferente. Tem um tipo de toque que de mim saiu algo que as outras pessoas não estão recebendo. Imagina o constrangimento daqueles discípulos. Estavam ali a todo momento tocando em Jesus. Estavam ali a todo momento vendo Jesus. Mas não saiu o poder de Jesus para poder fazer algo por eles. Não saiu o poder de Jesus para fazer algo por aquela multidão. Imagina o constrangimento de ver que eles estavam ao lado do poder, mas não tinham acesso ao poder. Nós estamos diariamente diante do poder de Cristo. Nós estamos diariamente diante do poder que Jesus deixou para nós, que é a sua palavra, o Espírito Santo. Jesus diz em Mateus, capítulo 28, no último versículo, ele diz: Eis que eu vou ao Pai, mas é para vocês pregar e ensinar todos os povos, ensinando-as a guardar tudo que eu tenho ensinado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas infelizmente parece que nós vivemos esquecendo que o Senhor está conosco todos os dias. O poder do Senhor está conosco, e esse poder que constrange é que vai fazer a transformação na vida das pessoas, quer seja na vida das pessoas assim como Zaqueu, que vive uma vida de forma imoral diante da sociedade, ou quer seja na vida de uma mulher que está precisando de uma cura, que está precisando de algo. Nós temos acesso a esse poder, mas nós vivemos como se não tivéssemos. E é este poder que vai constranger a nossa sociedade. É este poder que vai levar as pessoas a ter um relacionamento com Cristo. E nós precisamos disso. É essa sabedoria sobrenatural que nós precisamos desenvolver, assim como os discípulos estavam desenvolvendo,
para que nós possamos alcançar ainda mais pessoas, que é esse o nosso objetivo enquanto cristãos aqui na Terra. O Senhor nos deixou com essa missão, alcançar todos os povos, línguas e nações. Então esse foi o vídeo de hoje, essa foi a palavra de hoje. Eu espero que isso de alguma forma acendeu no seu coração o desejo de pedir ao Senhor por algo a mais e não vivermos mais na nossa mesmice de sempre, achando que nós já temos o máximo do Senhor. Sempre há algo mais para vivermos com o Senhor. Eu oro para que o Senhor possa alcançar a sua vida ainda mais. Que o Espírito Santo possa trabalhar ainda mais no seu caráter, na sua personalidade, e que pessoas possam ser alcançadas através da sua vida. Não esqueça, Jesus é lindo e cheiroso, e logo mais nós estamos aqui com o nosso terceiro vídeo na série Sabedoria Sobrenatural. Um abraço e até mais.